arquitetar o que o seu cliente vai pensar sobre você. Essa é a palavra exata. Lucas, mas isso não é a mesma coisa que manipular as pessoas? Não é manipular as pessoas, porque você vai arquitetar pensamentos que estão em harmonia com quem realmente você é. O meu nome é Lucas Lopes e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais palestrantes a aumentar em até 100% o preço das suas palestras, simplesmente entendendo como se aproximar e fechar palestras com empresas e agências de palestrantes. Eu só vou deixar uma observação aqui para você refletir, depois como dever de casa. Cuidado com a confusão. É muito importante, Vera, que você pense em como sempre que você for fazer qualquer coisa relacionada à sua carreira como palestrante, você sempre pense em como o cliente está te percebendo, porque é muito importante que você crie posicionamentos e você utilize as ferramentas de marketing para criar posicionamento. Vamos supor, você utilizou a ferramenta das cores para criar uma percepção nas pessoas. Só que essa ferramenta das cores pode ser que não esteja alinhada com a sua comunicação das palavras-chave que você usou, por exemplo, com sensacional, que pode ser que não esteja muito alinhado, visivelmente alinhado com os tipos de fotos que você está tirando. Então, para cada ferramenta, foto, cores, texto, você está pensando na percepção que você quer gerar com aquela ferramenta. Mas as ferramentas, elas devem ser utilizadas em conjunto para gerar uma só percepção e não serem utilizadas individualmente pensando em gerar percepções. Porque quando você utiliza elas individualmente, aumenta as chances de você causar confusão em mim que estou te vendo. Então, quando você junta todo aquele material, aquilo parece meio confuso para mim. Então, dá uma analisada depois no seu material, se de repente está passando essa percepção ou não, tá? Tá. Minha orientação sempre é que você crie o seu posicionamento. Esse é meu posicionamento, é assim que eu vou me mostrar para as pessoas, é assim que eu vou me comunicar, e esse posicionamento ele precisa gerar uma curiosidade, precisa gerar uma sensação nas pessoas. Se você for pegar lá o significado de percepção, você vai ver que é aprendizagem por meio de sensação, por meio de sentimentos. Sim. Olha só, a percepção significa aprendizado por meio de sentimentos, por meio de sensações. Ou seja, o seu posicionamento precisa gerar percepção, sentimento para chamar a atenção das pessoas. E a partir do momento que você consegue chamar a atenção, você tem na mão a possibilidade de interessar aquela pessoa. E aí, voltando, porque isso tem tudo a ver no que eu estava falando lá do filme Fragmentado, eu não sei se você já conheceu alguém que tem algum distúrbio desse tipo. Assim, igual não, mas... Até porque é raro, né? Exatamente, mas, por exemplo, a bipolaridade, ela pode ser algo um pouco similar, não que seja igual, mas similar. A bipolaridade existe uma dupla personalidade. E olha que interessante, eu não sei se a bipolaridade causa esse mesmo efeito, mas pegando o exemplo lá do filme do Fragmentado, ele era um cara que uma hora ele era uma criancinha, uma hora ele era uma mulher, uma hora ele era um malandro. Só que todas as vezes que a gente via ele caracterizado em uma das personalidades dele, se eu não conhecesse ele, ele me convencia de que aquele era ele. Exatamente. Porque ele acreditava que ele era daquele jeito, ele se portava daquele jeito, ele se vestia daquele jeito. E aqui o que eu quero te chamar a atenção é de novo na palavra perceber. Eu percebia que aquele era ele e para mim a imagem dele mental aqui na minha cabeça era de que, eu não lembro o nome dele, mas vamos supor que era Steve. O Steve é aquela criancinha, o Steve é aquela mulher, o Steve é aquele malandro, porque eu conheci ele daquele jeito. Então, olha a importância da percepção. Cara, ele tinha 8 personalidades no filme, se eu não me engano. Só que, se eu conheço ele com uma daquelas personalidades, e eu ver ele, de repente, utilizando outra personalidade, eu vou achar estranho. Ué, isso se eu conhecer ele, né? Isso se eu reconhecer ele. Porque pode ser que eu nem reconheça, já que ele tá gravado na minha mente de outra forma. Eu percebi ele de outra forma. Mas se eu conheço ele, e se eu reconheço ele, vai causar estranheza para mim. Certo. O trabalho de um palestrante é justamente
utilizar as ferramentas de marketing para arquitetar o que Arquitetar. É exatamente isso. É quase que manipular, mas não é manipular, e eu já vou te explicar o porquê. Arquitetar o que o seu cliente vai pensar sobre você. Essa é a palavra exata. Lucas, mas isso não é a mesma coisa que manipular as pessoas? Não é manipular as pessoas, porque você vai arquitetar pensamentos que estão em harmonia com quem realmente você é. O grande problema é que quando as pessoas olham pra gente, elas têm percepções da gente de acordo com os pré-julgamentos dela, de acordo com as referências que ela tem sobre o que é um cara moreno, o que é um cara careca, o que é um cara sem óculos, o que é um cara que sorri, o que é um cara sério. Cada pessoa tem percepção diferente sobre esse tipo de pessoa, por causa das referências, por causa dos pais, dos amigos, das bandas preferidas dela, do mundo individual dele. Então é difícil você gerar pensamentos na cabeça de pessoas individualmente. Sim. É difícil você arquitetar e aumentar as chances de você gerar pensamento dessas pessoas. Só que é mais fácil você fazer isso com grupos, porque grupos eles têm objetivos parecidos, referências parecidas, desafios parecidos. E quando você foca a sua comunicação em um tipo de cliente só, como por exemplo nas empresas, você está falando com um grupo que tem objetivo parecido, dificuldades parecidas, referências parecidas. Ou seja, é mais fácil você arquitetar o que você quer que eles pensem sobre a Vera. E aqui nesse trabalho de arquitetar, você vai utilizar as ferramentas de marketing para garantir que aquele gerente de marketing vai pensar exatamente o que você quer que ele pense sobre a Vera. Você vai se vestir com aquela personalidade que você quer que ele acredite que você tem. E por que não é manipular? Porque aquela personalidade, ela pode estar muito mais intensa na sua comunicação, mas ela não deixa de ser a sua personalidade, entendeu? Então, o negócio é você conseguir fazer exatamente isso, arquitetar a percepção que o seu cliente vai ter sobre você.